Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje aqui conversar um pouquinho, né, para você que está estudando aí para concurso público. Esse aqui é o primeiro de alguns videozinhos que nós estaremos gravando sobre a Base Nacional Comum Curricular, né, a nossa famosa BNCC. Então, já de primeira mão assim, né, de cara eu já peço que você deixe o seu like aqui no vídeo, né, se inscreva no canal, que isso anima a gente e faz com que a gente tenha vontade até de produzir mais vídeos, né? Mas esse aqui em especial é para aquelas pessoas que estão pensando aí num concurso público, tá bom? Então vamos lá, gente. Para começar falando sobre a BNCC, vamos pensar o seguinte: o que é a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular. Primeiramente, gente, a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento de caráter normativo, tá? Então, o que seria isso? Ela estabelece uma regra, estabelece uma norma que define aí um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, tá? Que todos os alunos devem desenvolver ao longo aí das etapas e modalidades da educação básica, tá? De modo que esses indivíduos tenham assegurados aí os seus direitos de aprendizagens e desenvolvimento, e tudo em conformidade com o que precetua aí o Plano Nacional de Educação, que é o PNE, tá bom? Então, entendendo isso, vamos olhar para o nosso país, para o Brasil. Ele é enorme e é necessário que nós levemos a todos os indivíduos aí a um lugar comum, que seriam o quê? Essas aprendizagens aqui essenciais. Opa, deixa eu arrumar aqui minha canetinha. Que seriam aqui, né, chamado aprendizagens essenciais, tá bom? Então, cada sistema de ensino, ele vai elaborar aí o seu currículo com as suas características. O currículo do Norte, por exemplo, há características próprias do Norte que não se encaixam com as características do Sul, né? Por exemplo, por quê? Porque cada região há suas características próprias. Só, gente, que não tem possibilidade. Nós não podemos ter tantas diferenças assim, porque não conseguimos abarcar todo o Brasil, senão nós não teríamos anos suficientes aí para aprender, e ao mesmo tempo a gente não pode ter tantas diferenças assim na aprendizagem. Então, o que em comum todos os currículos vão ter é que todos precisam ter o essencial comum a todos, que a BNCC aponta aqui como as aprendizagens essenciais. Então, quer ver um exemplo? Nós estamos no Brasil, certo? Aqui no Brasil, nossa língua, ela é o português. Então, eu pergunto para vocês, a língua portuguesa, ela é importante dentro do currículo? Para todos ela é importante? Sim, né? Para todos ela é importante. Então, a BNCC colocou língua portuguesa. Então, perceba que a BNCC, ela traz o mínimo em língua portuguesa que precisa ser contemplado em todos os currículos desse Brasilzão. Óbvio, né, que com as suas características regionais, como nós já falamos. Em matemática, o que é essencial que todo o Brasil, todas as regiões precisem ter? Então, a BNCC, ela vai trazer isso aí para nós no documento normativo, tá bom? Um detalhe é que este documento normativo, ele aplica-se exclusivamente à educação escolar, tá? Como assim? Então imagina, eu tenho um filho, eu preciso trabalhar em casa a BNCC com meu filho? Óbvio que não, né? Ele é escolar, é lá na escola. E o primeiro parágrafo do artigo 1 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, a nossa famosa LDB, ele está orientado pelos princípios éticos, estéticos e políticos, tá? Então, olha só,
Éticos, políticos e estéticos. Essas são as peculiaridades que precisam adentrar aí. Os princípios éticos, gente, eles estão ligados ao certo, errado, ao bem comum, tá? Os estéticos, eles estão ligados às manifestações culturais e os princípios políticos ligados à formação social, tá? Tudo isso visando o quê? Visando a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado aí nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, tá bom? Então, nesse sentido, o que se esperar da BNCC? Né? Espera-se aí que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais. Espera-se que ela seja o fortalecimento do regime de colaboração entre as 3 esferas de governo e seja balizadora aí da qualidade da educação, né? Assim, gente, para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas, elas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, né? Tarefa para a qual a BNCC, ela é aí um instrumento fundamental, tá bom? Então, gente, a base, ela vai estabelecer para nós algumas questões que são, assim, bem importantes para a gente entender aqui na questão da BNCC, tá? Ela estabelece conhecimentos nos quais nós precisamos nos atentar. Então, ela estabelece, né, conhecimentos, estabelece competências e estabelece habilidades. Tudo isso pensando na base. A base, né, a BNCC, ela integra a Política Nacional da Educação Básica e ela vai contribuir aí para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual, municipal, que são referentes a quê, gente? Referentes à formação de professores, referente à avaliação, referente à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios aí para a oferta de infraestrutura adequado para o pleno desenvolvimento da educação, tá bom? Bom, gente, para isso, né, para que isso aconteça, deve haver fundamentos pedagógicos na nossa base nacional comum curricular. E aí eu pergunto para vocês, quais seriam esses fundamentos pedagógicos aí, né, que nós vamos identificar na base? Ó, enquanto fundamento, nós temos o saber. Meu mouse não tá bacana aqui. Deixa eu mexer direitinho. Bom, nós temos aí o saber e nós temos o saber fazer. Então, gente, olha só. Pensando aqui no saber, esse saber, ele considera a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Isso é saber. Então, quando a gente pensa, ó, estou constituindo conhecimento, estou constituindo habilidade, estou constituindo atitudes, estou constituindo valores, esse é o saber. Só que hoje nós esperamos aí do indivíduo, nosso aluno, muito mais do que o saber. Nós esperamos o saber fazer, né? Esse saber fazer, ele considera a mobilização desses conhecimentos, dessas habilidades, das atitudes e dos valores. Para quê? Para resolver as demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício aí da cidadania e, claro, do mundo do trabalho. Essa é a definição de competência que é definida pela BNCC. Então, ao definir essas competências, a BNCC, ela reconhece que a educação, ela deve afirmar valores e estimular ações que venham a contribuir aí para a transformação da sociedade, né? Tornando a sociedade mais humana, socialmente justa e também, né, gente, voltada aí para a preservação da natureza, né?
E é óbvio que ela tem que estar, a BNCC, ela tem que estar mostrando assim também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, né? Então, pensando na formação completa do indivíduo, né, dessa criança, desse aluno aí, a BNCC aponta para nós 10 competências, tá? Essas 10 competências, elas são tidas como gerais, tá? Para esse desenvolvimento global aí. Então, pensando no desenvolvimento global da criança, do aluno, né, do indivíduo, ela estabeleceu essas competências. Então, primeiro, eu tenho o que aqui? Eu tenho, né, gente, conhecimento. Então, olha só, a BNCC ela traz que nós temos que valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos aí sobre o mundo físico, o mundo social, o mundo cultural e o mundo digital para a gente conseguir entender, explicar a realidade, né? E continuar aí aprendendo. E, claro, ela traz aí, né, a gente colaborar para a construção de uma sociedade justa, uma sociedade democrática e inclusiva. Em segundo aqui, nós temos pensamento científico, crítico e criativo. Então, olha só, a BNCC ela traz assim, né, que exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar, então, aí sim, investigar as causas. E quando você investiga uma causa, você elabora hipóteses e você não somente elabora, como você testa as hipóteses. Depois você formula, resolve problemas e cria soluções que a BNCC traz, inclusive, como soluções tecnológicas, tá? Com base no quê, gente? Com base nos conhecimentos das diferentes áreas, tá bom? Bom, nós temos também o repertório cultural, né, gente? Que é aí o senso estético. E o que seria isso, né? Seria nós valorizarmos as diversas manifestações artísticas e culturais, seja das locais, né, de onde nós estamos, do município, até as mundiais. E também aí participar de práticas diversificadas, né, da produção artístico-cultural, por exemplo. Bom, comunicação. Gente, nós temos que utilizar diferentes linguagens. Verbal, né, que seria oral, ou visual motora, como libras e escrita. Corporal, né, visual, sonora, digital. Nós também temos que ter conhecimento das linguagens, seja ela artística, linguagem matemática, linguagem científica, para a gente conseguir aí se expressar e partilhar informações, para a gente conseguir relatar experiências, ideias, expor, né, sentimentos em diferentes contextos e produzir aí sentidos que levem, né, um entendimento mútuo, que, né, um entenda o outro. Então a gente precisa dessa comunicação. Bom, cultura digital. A cultura digital, a BNCC traz para nós como assim, o objetivo dessa competência seria da gente compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de informação e comunicação, mas assim, de uma forma crítica, de uma forma significativa, de uma forma reflexiva e, lógico, ética, né? Nas diversas práticas sociais, incluindo as práticas escolares que nós temos, para que a gente consiga aí se comunicar, que a gente consiga acessar, que a gente consiga aí disseminar informações, que a gente consiga produzir conhecimentos, que a gente consiga resolver os problemas, né, que tem e exercer aí protagonismo, né, e autoria na vida pessoal e na vida coletiva. Nós temos também como competência trabalho e projeto de vida. Bom, olha só, gente, a BNCC ela traz esse trabalho, esse projeto de vida, como aquela valorização à diversidade de saberes, né, de vivências culturais, e aí ela coloca como objetivo apropriar-se do conhecimento e experiências que possibilitem a gente a entender as relações próprias do mundo do trabalho
e com isso a gente consiga, né, o indivíduo consiga fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao projeto de vida com liberdade, com autonomia, com consciência crítica e principalmente, né, gente, com responsabilidade. Bom, tem autogestão, né? O que seria autogestão? Seria argumentar com base nos fatos, nos dados, informações confiáveis, né, para a gente poder formular, negociar, defender ideias, né, defender pontos de vista e até conseguir explicar decisões comuns, né, que respeitem aí e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo aí responsável em âmbito local, regional, global, né, com posicionamento ético, né, gente, em relação aí ao cuidado de si mesmo, ao cuidado com os outros e ao cuidado aí com o planeta. Então, esse aqui é a argumentação ou autogestão, como algumas pessoas colocam assim. Bom, nós temos autoconhecimento e autocuidado. Gente, conhecer-se, apreciar-se e cuidar da nossa saúde física e emocional é um objetivo, uma competência que a BNCC traz para a gente, né? Compreendendo aí a diversidade humana, reconhecendo as suas próprias emoções e as emoções do outro, com autocrítica também e capacidade, né? Principalmente com uma capacidade de conseguir lidar com elas. Outra competência que nós temos, que a BNCC traz para nós, é a empatia e cooperação. Gente, olha só, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, fazendo respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, né? De que forma? Assim, com acolhimento, com valorização da diversidade das pessoas, né, dos indivíduos, e valorização e acolhimento de grupos sociais. Como seria isso? É a gente valorizar os saberes, as identidades, as culturas, as potencialidades, isso de uma forma não preconceituosa, né? Sem preconceito de qualquer natureza. Então a BNCC traz essa competência. E nós temos como 10ª competência aí, responsabilidade e a cidadania, né? Então, gente, agir pessoal e coletivamente com autonomia, com responsabilidade, com flexibilidade, com resiliência e determinação, tomando decisões com base, né, nos princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e, claro, solidários. Bom, essas são as 10 competências, né, que se a gente for lá na BNCC buscar, a gente não vai encontrar com essas palavrinhas-chave que foram postas aqui, tá bom? A BNCC, ela traz uma explicação completa de cada competência, tá? É que eu encontrei essa imagem aqui na internet, eu achei a imagem muito assertiva, com umas palavras-chave que, se a gente memorizar essas palavras-chave aqui, facilita na hora da resolução, né, no concurso de questões da BNCC, se vier as competências, você tendo em mente estas palavras-chave, a gente consegue relembrar tudo aquilo que foi visto. Aí você pode falar assim, mas Raquel, onde que eu encontro o texto completo? Gente, é só você acessar, né? Você acessa base, deixa eu apagar, né? Ficou feio ali. Então, você vai acessar Base Nacional Comum, tá bom? .mec.gov.br. Quando você acessa, você vai ter o texto na íntegra, tá? Então, uma sugestão de estudo que eu coloco aqui para vocês é que, enquanto você for lendo o documento, porque é necessário, sim, você fazer uma leitura na íntegra desse documento, mas é impossível, né, a gente assimilar e recordar tudo. O que a gente faz?
uma sugestão é você ir construindo um mapa mental das partes mais importantes, como essa imagem que foi pega aqui, ela é um mapa mental das competências, né? E é legal que quando você cria mapa mental, na hora de uma prova, parece que até a cor da caneta, o lápis que você usou, ele vem à sua mente, tá bom? Bom, gente, vamos conversar agora um pouquinho aqui sobre a questão do compromisso com a educação integral. Cuidado para não confundir educação integral com educação de tempo integral, tá? Porque é totalmente diferente uma concepção da outra, ok? A educação integral é aquela que forma o indivíduo como um todo. Então, você pensa no psicológico, no físico, no emocional, no cognitivo. E a educação de tempo integral, gente, é aquela que o indivíduo, o aluno, ele fica no mínimo 7 horas na escola. Esse é o mínimo para poder dizer que é uma educação integral, tá? Então, independentemente da duração da jornada escolar, a BNCC ela afirma de maneira assim muito explícita o seu compromisso com a educação integral, tá? Então, ó, reconhece assim que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual, que seria cognitiva, ou a dimensão afetiva. Significa ainda assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, considerando-os como sujeitos de aprendizagem e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno nas suas singularidades e diversidades. Certinho? Tá aí o compromisso que a BNCC ela traz em relação à educação global do indivíduo, tá? Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão dos currículos, tá? A LDB, gente, ela deixa muito claro 2 conceitos decisivos para todo o desenvolvimento da questão curricular no Brasil, tá? O primeiro, já antecipado aí pela Constituição, estabelece a relação entre o que é básico comum e o que é diverso em matéria curricular, tá? Então, as competências e diretrizes, elas são comuns. Os currículos são diversos. O segundo conceito se refere ao foco no currículo. Então, ao dizer ali, né, gente, que os conteúdos curriculares, eles estão a serviço do desenvolvimento de competências, a LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases, ela orienta aí a definição das aprendizagens essenciais e não apenas dos conteúdos mínimos a serem ensinados, tá? Então essas são 2 noções fundantes da BNCC. A relação entre o que é básico comum e o que é diverso, ele é retomado no artigo 26 da LDB, que determina que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, eles devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. Por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais, né, da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos, certinho? Então agora vamos dar uma olhadinha aí, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da base. Então a BNCC, ela divide-se, gente, em 3 importantes etapas, sendo elas educação infantil, ensino fundamental, que é dividido, né, em anos iniciais e anos finais, e ensino médio. Então, a educação infantil, ela se dá de que forma, gente? Ela se dá por meio de direitos de aprendizagem e de desenvolvimento. E quantos são esses aí direitos? Bom, gente, nós temos 6 direitos, tá bom?
São 6 os direitos. Então vamos lá? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Notem bem, gente, aqui eu vou dar só uma geral hoje, mas eu vou fazer um vídeo só específico da educação infantil. Um vídeo só específico do ensino fundamental e o outro do ensino médio, tá? Aqui é de uma forma geral para a gente ver. Então aí, considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC, ela vai estabelecer 5 campos de experiências, né, na educação infantil, né? Esses 5 campos de experiências, nos quais, com estes 5 campos, as crianças elas podem aprender e elas podem desenvolver-se, né? E aí, quais seriam esses 5 campos? Vou falar aqui rapidamente. Seria o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, em cada campo de experiência, são definidos ali objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados em 3 grupos por faixa etária, gente. O primeiro grupo é o grupo... Nossa, não está funcionando meu mouse, tá aqui. O primeiro grupo é o grupo dos bebês, tá? Esse grupo... ele vai de 0 a 1 ano e 6 meses, tá bom? O segundo grupo são das crianças bem pequenas, tá? Esse daí vai de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. E o terceiro grupo são dos pequenos, tá? São os pequenos que vão, crianças pequenas, né? Crianças pequenas que vão aí de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Portanto, gente, na educação infantil, o quadro de cada campo de experiência, ele vai se organizar nessas 3 colunas relativas aí aos grupos por faixa etária, tá? E neles estão detalhados os objetivos da aprendizagem e desenvolvimento. Em cada linha da coluna, os objetivos definidos para os diferentes grupos refere-se a um mesmo aspecto do campo de experiências. Então, para que não fique, né, gente, tão grande o vídeo, depois eu vou gravar um videozinho só sobre educação infantil, detalhando aí esses campos de experiência, tá bom? Na BNCC, o ensino fundamental, ele está organizado em 5 áreas de conhecimento, tá? Essas áreas, como aponta aí o parecer, né, do CNE, favorecem o que, gente? Favorece a comunicação entre os conhecimentos e saberes aí dos diferentes componentes curriculares, tá bom? Então, olha só, elas vão se intersectar na formação de alunos, embora se preservem as especificidades, os saberes próprios aí construídos e sistematizados nos diversos componentes, tá? Então, nos textos de apresentação, cada área do conhecimento explicita seu papel na formação integral dos alunos do ensino fundamental e ele vai destacar aí particularidades, né, para o ensino fundamental, que são anos iniciais e os anos finais, tá bom? Considerando, né, as características do alunado, óbvio, quanto às especificidades, as demandas pedagógicas de cada fase aí da escolarização. Então, cada área do conhecimento estabelece competências específicas de área, né, e cujo desenvolvimento deve ser promovido ao longo de 9 anos, tá? Que é a duração aí do ensino fundamental. Essas competências, elas se explicitam como as 10 competências gerais que se expressam nessas áreas. Então, nas áreas que abrigam mais de um componente curricular, por exemplo, linguagens e ciências humanas, também são definidas aí competências específicas do componente de língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, geografia e história, a ser aí desenvolvidas pelos alunos ao longo, né, gente, dessa etapa aí da educação, certinho? Bom, aí as competências específicas, né,
de área, os componentes curriculares, as áreas do conhecimento, né, as competências específicas de componente, elas vão aí possibilitar a articulação horizontal entre as áreas, tá? Perpassando todos os componentes curriculares e também uma articulação vertical, que é a progressão entre o ensino fundamental anos iniciais e o ensino fundamental anos finais e a continuidade aí das experiências dos alunos, considerando, como a gente já falou, as especificidades de cada um. Então, para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular, ele apresenta um conjunto de habilidades. E essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, tá? Que aqui são entendidos como conteúdos, conceitos e processos que, por sua vez, vão ser organizados em unidades temáticas, as quais a gente vai detalhar, né? Detalharemos no vídeo próprio sobre o ensino fundamental, tá bom? Bom, na BNCC, o ensino médio ele está organizado em 4 áreas do conhecimento, conforme determina a LDB, tá bom, gente? Então, a organização por áreas, como aponta o CNE também, não exclui necessariamente as disciplinas com as suas especificidades e saberes próprios que foram historicamente construídos. Mas sim, gente, implica o fortalecimento aí das relações entre elas e a sua contextualização para apreensão e intervenção na realidade, requerendo aí, né, gente, um trabalho conjugado e cooperativo dos professores, né, no planejamento e, claro, na execução aí dos planos de ensino, tá bom? Então, em função das determinações da lei, são detalhadas habilidades de língua portuguesa e matemática, considerando que esses componentes curriculares, eles devem ser oferecidos nos 3 anos do ensino médio. Ainda assim, né, gente, para garantir aos sistemas de ensino e às escolas a construção de currículos e propostas pedagógicas flexíveis e adequadas à sua realidade. Então, essas habilidades, elas são apresentadas sem indicação de seriação, tá bom? Nos textos de apresentação, cada área do conhecimento explicita seu papel na formação integral do estudante aí do ensino médio e ele vai destacar particularidades do que se concerne ao tratamento dos seus objetivos de conhecimentos, considerando as características aí do nosso alunado, tá bom? Das aprendizagens aí que são promovidas no ensino fundamental e as especificidades e demandas dessa etapa de escolarização, tá bom? Então, cada área do conhecimento no ensino médio estabelece competências específicas de área. O desenvolvimento ele tem que ser promovido ao longo dessa etapa, tanto no âmbito da BNCC, como dos itinerários formativos das diferentes áreas, tá bom? Então, essas competências, elas explicitam como as competências gerais da educação básica se expressam nessas áreas. Elas estão, assim, articuladas às competências específicas de área para o ensino fundamental, com as adequações aí necessárias ao atendimento das especificidades aí na formação dos estudantes do ensino médio. E a gente, claro, nós vamos ter aí, né, que um vídeo falando só sobre o ensino médio, teve muitas, né, alterações aí na questão do ensino médio, então precisa ter um videozinho só sobre ele. Então, para assegurar o desenvolvimento das competências específicas de área, a cada uma delas é relacionado a um conjunto de habilidades que representa as aprendizagens essenciais a serem garantidas no âmbito da BNCC a todos os estudantes do ensino médio, tá? Elas são descritas de acordo com a mesma estrutura que foi adotada para o ensino fundamental. Então, as áreas de ciências da natureza e suas tecnologias entrariam aí biologia, física e química. Ciências humanas e sociais aplicadas seriam a história, geografia, sociologia e filosofia, né? E matemática e suas tecnologias, que é a matemática, elas seguem uma mesma estrutura, né? Definição de competências específicas de área e habilidades que lhe correspondem aí. Na área de linguagem e suas tecnologias, aí seriam a arte,
educação física, língua inglesa e língua aí portuguesa, né? Além da apresentação das competências específicas e suas habilidades, são definidas habilidades para a língua portuguesa, tá bom? Então agora, eu trouxe aqui poucas questões, mas só para a gente poder ver como pode ser que esse conteúdo inicial que nós vimos, como que ele pode vir a aparecer aí num concurso. Então vamos lá. Questão 1. A intencionalidade, ela consiste na organização e proposição pelo educador de experiências que permitam às crianças conhecer a si e ao outro. Ó, a intencionalidade. Conforme dispõe a Base Nacional Comum Curricular, a respeito da afirmativa da BNCC, assinale a alternativa incorreta, ou seja, aquela que esteja errada, tá bom? Então vamos lá, gente. Conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica. Ok, é a forma da lei, do texto como traz. É intencionalidade, sim. Que não se traduzem nas práticas de cuidados pessoais, alimentar-se, vestir-se, higienizar-se. Espera aí, gente, nós vimos que houve, né, uma adequação, até da LDB, uma atualização, onde entram essa questão do alimentar-se, do vestir-se. Aqui, ó, não. Porque a intencionalidade, uma das intencionalidades, ó, que se traduzem nas práticas. Então, essa palavra não, ela está deixando a questão incorreta. Então, alternativa B, mas vamos ver as outras. Que se traduzem nas brincadeiras, ok, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas, ok. Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Perfeitinho. Questão incorreta B, por conta da palavrinha não. Certo? Vamos aqui, questão de número 2. Na BNCC, o ensino fundamental está organizado em áreas do conhecimento, que favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares. Gente, quais são? Vamos ver aqui, ó. Linguagem, certo? Matemática, ok? Ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Perfeito, já é a A. Vamos ver, olha aqui, ó. Português não, né, gente? Porque português, ele entra na parte de linguagens, né? Na área de linguagem. Tem o português? Tem. Mas ele não é uma área sozinha. Ele está dentro de linguagem. Então, não. Artes, matemática, ciências, ó, geografia. Não, né, gente? Está dentro como nós já vimos, faz parte dentro das ciências humanas, certo? Educação física, matemática, ciência da natureza e ensino religioso, mas não está completo, porque, primeiro, educação física é um tipo, né, está dentro da área de linguagem. Língua inglesa, matemática, ciência e geografia. Não, né, gente? Não são os conteúdos assim determinados, eles estão fazendo parte dentro de áreas. Então, perfeitinho, questão A, que são linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Claro, né, gente? Sendo que cada uma delas tem competências específicas de área. Isso é reflexo das 10 competências gerais da BNCC que devem aí ser promovidas ao longo de todo o ensino fundamental, né, que nós vimos. Então vamos lá, 3. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, homologada pelo então ministro Mendonça Filho em 2017, estão previstos 6 direitos para garantir a aprendizagem na educação infantil. São eles. Lembra que nós falamos? Então vamos começar lá. Alfabetizar? Não, né, gente? Alfabetizar não é um dos 6 direitos. Pode até se alfabetizar? Sim, mas ele não é um dos 6 direitos da educação infantil. Então, não, errada. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, perfeito, certinho. Apropriar-se, movimentar-se, ressignificar, brincar, explorar, alfabetizar,
Não, né, gente? Não faz parte dos 6 direitos. Até nós temos dentro de categorias ali, mas não é dentro dos direitos, tá bom? Movimentar-se, alfabetizar. Olha, aqui já daria para matar só aqui, ó. Alfabetizar, alfabetizar e alfabetizar. Não é uma proposta da educação, não é um direito da educação infantil, né? Os direitos que estão garantidos na BNCC para a educação infantil é conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. Certinho? Questão 4. Olha só. De acordo com o artigo 8º da Resolução 22/2017, Base Nacional Comum Curricular, os currículos coerentes com a proposta pedagógica da instituição ou rede de ensino devem adequar as proposições da BNCC à sua realidade, considerando, para tanto, o contexto e as características dos estudantes, devendo. Então, vamos ver aí, né? Deixa eu ver o que mais. Quais são corretos. Então, vamos ver, ó. Devendo. 1. Contextualizar os conteúdos curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens se desenvolvem são construídas. Perfeito. Tá exatamente como na lei. 2. Estão aqui, verdadeiro. Né? Vamos só marcar isso para a gente saber. Decidir sobre formas de organização dos componentes curriculares, disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar ou pluridisciplinar, e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares, de modo que se adotem estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e aprendizagem. Verdadeiro também. Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas. Não estou conseguindo ler aqui, só um minutinho. Então, vamos de novo. Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização, entre outros fatores, certinho também. Conceber e pôr em prática situações e procedimentos meritocráticos para motivar e engajar os estudantes nas aprendizagens. Gente, a BNCC não fala nada de meritocracia, de conseguir as coisas por méritos, assim, não, a BNCC não traz isso, tá? Então, aqui é falso. Construir e aplicar procedimentos de avaliação somativa e classificatória. Somativa e classificatória que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da instituição escolar, premiar professores e alunos. Gente, não, né, gente? A BNCC traz que os procedimentos de avaliação, eles precisam ser formativos. Então, a 5 também é falso. Então, mediante isso, quais são as corretas? Alternativas 1, 2 e 3, questão A. Certinho? Então, nós vimos aqui toda essa introdução da BNCC, tá? Nos encontramos no próximo vídeo. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, tá bom? E até a nossa próxima aula sobre BNCC.